Fala galerinha, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre 9 boas práticas que eu tenho usado na programação. Bora lá! Então, dica número 1 aí, a indentação. Indentação é muito importante dentro do código. E aqui, o que seria essa indentação? Então é muito feio se a gente pega um código, por exemplo, e ele está dessa forma. Vamos supor que eu tenho uma função main, e aí minha função main ela fica assim. Aqui dentro tem um const, uma variável chamada teste, que recebe um teste. Isso aqui vai funcionar? Vai funcionar, mas tá muito feio. Seria muito melhor se isso aqui tudo ficasse indentado. Então tome sempre muito cuidado para indentação do código. Essa é a dica número 1. Dica número 2. É uma pergunta muito comum, né, na comunidade aqui do JavaScript. Eu devo usar ponto e vírgula ou não? Eu devo usar aspas duplas ou aspas simples? Qual que eu devo usar? Bom, eu sempre sigo como regra usar ponto e vírgula e usar aspas simples. Mas isso não é uma regra escrito na pedra. O que vocês têm que definir é no time o que vocês vão usar. E assim, a partir do momento que vocês definiram uma regra para o projeto de vocês, vocês têm que seguir isso no projeto inteiro. Ou seja, eu defini que o meu projeto eu vou usar ponto e vírgula e aspas duplas. Então, eu não posso ter um código assim, ó, const outra variável, por exemplo, escrito teste com aspas duplas, sem ponto e vírgula. Tá vendo? O meu projeto acaba ficando despadronizado, porque em um lugar eu tenho aspas simples, no outro eu tenho aspas duplas, um lugar eu tenho ponto e vírgula, e no outro eu não tenho ponto e vírgula. Então, assim, vocês podem usar qualquer uma dessas opções, ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, com aspas simples, aspas duplas, mas assim, defina apenas um padrão dentro do projeto e utilize ele sempre escrito na risca. Beleza? Bom, terceira dica aí, convenções de nomenclaturas. Esse aqui já é um papo mais, uma boa prática minha, que eu tenho usado muito, e são quais cases eu tenho usado em determinados momentos. Então vamos lá. Para escrita de variáveis, eu sempre tenho usado camel case. Então, vou escrever uma variável que ela é composta, por exemplo. Então, é uma palavra composta. Vamos supor que eu tenho uma palavra que se chama meu carro. Beleza? Então, meu carro no JavaScript eu escrevo usando camel case. O camel case, o que é? Começa com minúsculo. Quando eu tenho uma outra palavra, eu inicio a primeira letra dessa segunda palavra com maiúsculo. Então, fica assim, ó, meu carro, e aí eu coloco aqui o valor dessa variável, beleza? Então, assim que eu escrevo as variáveis em JavaScript. No HTML, já muda um pouco. Então, vou escrever um index.html. No HTML, quando eu estou escrevendo, por exemplo, classes, IDs e tudo mais, eu sempre utilizo o kebab case. Então, o que é o kebab case? Vamos dar um exemplo aqui. Então, input. Vamos supor que eu preciso colocar uma classe para essa input. E aí, eu poderia, por exemplo, ter uma classe que se chamasse content, por exemplo, input. E aí, se eu fosse utilizar o camel case, ficaria dessa forma. Só que não é uma boa prática a gente usar o camel case em nome de classes e ID dentro do HTML. No HTML, a gente vai usar o kebab case, que é quando a gente coloca o hífen aqui. E aí vai ficar basicamente dessa forma. Tudo minúsculo, content input, se fosse um ID, mesma coisa. E por aí vai. Então, dentro do HTML, eu costumo usar o kebab case. Beleza? Voltando, no CSS é o mesmo kebab case. E agora, dentro do meu banco de dados, eu sempre costumo utilizar o snake case. Então, nome de tabelas, eu sempre vou ter algo parecido como... Vamos supor que eu tenho uma tabela que chama áreas de interesse. Então, áreas interest, por exemplo. Eu escreveria a tabela assim, coluna, aquela famosa coluna, created at, também utilizando o snake case, beleza? Então, sempre que eu tiver no banco de dados, eu vou utilizar essa forma. Agora você deve falar que eu vou entrar aqui em um problema, porque se meu banco está com um snake case e o meu código JavaScript é camel case, como que eu vou conseguir vincular os dois? E aí eu trouxe um exemplo aqui, feito em TypeORM, mas lembrando que no Sequelize é possível fazer isso, dentro do Prisma também, então são tudo funções ali que a gente consegue utilizar. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um exemplo de uma tabela que se chama áreas de interesse,
E aqui, ó, no meu banco lá, eu tô falando que, cara, essa coluna, ela é updated at. Então eu usei aqui o snake case. E eu falo que dentro do meu código, ela vai ser updated at, que é meu case, ó, dessa forma. Então a única coisa que eu atribuo aqui é falando assim, ó, eu referencio qual que é a coluna do banco com o meu código. E aí eu consigo utilizar o que é meu case no meu JavaScript e continuando deixando lá no banco de dados o snake case. Beleza? E para fechar com chave de ouro, eu também tenho usado o Pascal Case, esse é o super padrão na programação mesmo, usar o Pascal Case, que é basicamente começar a palavra maiúsculo e depois a outra palavra composta em maiúscula também. E aí eu uso no nome de classes, esse aqui é um padrão muito importante para a gente seguir, igual eu fiz aqui, ó. Então a minha classe chama área de interesse, e aí eu comecei o A com maiúsculo e o I também. Então esse aqui é o famoso Pascal Case. Beleza? Então, essa aqui foi a dica número 3. Agora, dica número 4, super importante. Não deixe comentários nos códigos. Então, por exemplo, esse aqui vai um pouco ali no clean code, então, não vou deixar aqui, ó, criando uma variável. Aí tem outros também que chegam, vai lá e faz assim, function soma. E aí vamos supor que esse aqui retorna 2 mais 2, por exemplo. E aí ele foi lá, chegou um dia e falou assim, cara, eu não vou usar mais esse aqui. Comenta o código. Isso aqui é super uma prática. Tanto esse aqui, eu colocar comentários que são redundantes, e também, quando eu não for utilizar mais aquilo, comentar. A dica aqui é você não utilizar comentários, você pode apagar, porque aqui eu sei que eu estou criando uma variável, e se aquele código eu não vou utilizar mais, eu apago. E aí você deve me falar, cara, mas eu vou perder se eu precisar usar aquilo depois. É para isso que serve o Git. Se o código já foi comentado antes, você vai conseguir buscar aquilo no seu Git, você tem o versionamento daquilo. Mantenha as coisas salvas no Git, os commits semânticos, e aí sim você sempre vai conseguir recuperar elas. Não precisa comentar o código. A gente vai comentar o código, usar comentários, especificamente para quando a gente quiser utilizar documentação. Então a gente tem o doctypes ali, por exemplo, do que a gente consegue utilizar. Então posso usar, por exemplo, um asterisco assim, e aí eu consigo criar algumas documentações, que é bem legal aqui, dentro do JavaScript. Ou quando eu tenho alguma função, por exemplo, alguma coisa que ela é mais complexa e talvez eu não consegui deixar ela de uma forma melhor. E aí, para outro deve entender, eu comento. Mas se for alguma coisa, alguma regra de negócio ali mais complexas e por aí vai, aí sim eu uso o comentário. Mas nesses outros casos que eu mostrei, a gente nunca vai deixar comentários. Beleza? Dica número 5, nome de variáveis autoexplicativas. Vamos sempre deixar nossas variáveis autoexplicativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável que ela guarda o usuário. Então, objeto com nome, Tsunode aqui, idade, 24 anos, por exemplo. Então, aqui, ó, minha variável chama de usuário. Eu não vou chamar a minha variável de u ou de uso, sei lá. Vamos deixar ela sempre com o que ela remete, beleza? Usuário. Por exemplo, outro exemplo. Posso criar uma função que ela verifica para mim se aquilo é um número. Então, eu posso ter uma function. Eu falo, ó, por que eu chamaria ela, sei lá, de número? Ou talvez só de n, ficaria muito confuso. Então, eu quero descobrir se aquela é uma função que vai descobrir para mim se aquilo é um número, eu vou chamar assim, ó, é número. Tá vendo que ela é autoexplicativa? Eu não preciso comentar, não preciso deixar nada. Aí aqui eu faço a minha lógica para verificar se é um número, beleza? Então, minhas variáveis, vou sempre deixar variáveis, nome de funções, nome de arquivos, sempre explicativas para o que elas realmente vão fazer, beleza? Essa foi a dica número 5. Dica número 6. Eu tenho usado muito desestruturação do JavaScript. Vem lá do ECMAScript 6 e é super importante que a gente use. Então, se eu tenho, por exemplo, novamente o exemplo do user. Então, vamos lá, vamos pegar ele aqui. Boa, eu tenho aqui o usuário, certo? O usuário. E aí eu quero obter apenas o nome dele. Então, ao invés de eu passar isso para uma variável dessa forma, usuário.nome, eu posso simplesmente desestruturar. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer dessa forma. Isso aqui é a mesma coisa do que eu fizer isso aqui, ó. Beleza? Então, vamos utilizar sempre essa opção, ok? Essa aqui, não ok.
E essa aqui, ok. Obviamente eu vou estar utilizando comentários aqui para mais de forma didática, mas a gente não deixa esses comentários no código quando a gente subir para o nosso código no Git, beleza? Então aqui é uma boa prática. Outra também é desestruturando objetos, essa aqui, e outra é desestruturando arrays. Então eu posso ter a mesma coisa, por exemplo, com um const de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu queira obter apenas o número, os 3 primeiros números. Então, eu posso pegar um const, desestruturar dessa seguinte forma. Então, primeiro, segundo, terceiro. Agora o que aconteceu aqui basicamente foi que o número 1 veio parar aqui dentro, o número 2 veio parar aqui e o número 3 aqui, porque eu estou desestruturando. A desestruturação dentro de um array é um pouco diferente do objeto. O objeto eu preciso passar a chave referente àquele objeto. Então, a chave, busco ela aqui. Aqui agora no array eu sempre busco relação posição. Então, o primeiro aqui vai sempre trazer o primeiro, o segundo ele vai trazer o segundo e o terceiro. Eu posso nomear ele do que eu quiser. Posso chamar aqui de 2, por exemplo. E aqui de 1. Ele vai de acordo com a posição. O que está aqui na primeira posição, ele joga na primeira posição da desestruturação aqui. Show de bola? Pensando nisso, em desestruturação, também temos o spread operator. Então, o spread operator, ele é o que a gente utiliza aqui dentro do JavaScript, que é a nossa reticências. Esse aqui a gente usa muito, eu vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que aqui eu tenho alguns dados básicos do usuário, que é o nome e idade, e aí eu preciso copiar essas informações para um novo usuário. Então, eu tenho uma variável aqui que é um novo usuário, beleza? E aqui ele também agora vai ter endereço. Endereço não, vou colocar e-mail. Então aqui agora ele também vai ter e-mail, vai ser um teste@teste.com. Ele também vai ter um nickname, por exemplo, um apelido. Vou deixar tudo em português aqui. O apelido dele vai ser Tsunode e o nome vai ser o Gabriel, que é o meu nome. Beleza? Vamos supor que agora eu quero pegar essas informações que eu tenho aqui também, nome e idade. Então, poderia simplesmente fazer assim. É meio trabalhoso, né? Se eu tivesse, por exemplo, 30 atributos aqui dentro, 30 chaves aqui dentro, eu teria que colocar uma por uma. E aí a gente consegue basicamente copiar as informações de um objeto para o outro apenas utilizando spread. Eu faria dessa forma. Eu vou rodar esse código aqui para a gente entender como que isso ficou. Colocar dentro de um console log, obviamente. Novo usuário. E download index. Ó, note que agora o novo usuário ele tem o e-mail, o apelido, o nome e a idade. Porque aqui, ó, eu estou basicamente copiando as informações que tem aqui dentro para dentro da outra. Ah, e a gente consegue fazer isso com array também. Então vamos supor que eu tenho um array de números novamente. 1, 2, 1, 3, 7, 5, 7, 9. Então aqui eu tenho um array de números ímpares, beleza? E aí eu quero colocar mais números aqui. Então eu posso criar um const, todos os números, e aí fazer o seguinte, vou colocar os números que faltam, 2, 4, 6 e 8, e o 0. E aí eu vou colocar mais os outros números. Aqui ele vai estar basicamente concatenando o array. Vamos ver o resultado? Todos os números. Node index, olha lá, 2, 4, 6, 8, 9, 0, 1, 3, 5, 7, 9. Olha lá, ele juntou tudo dentro de um único array. E aí, para uma boa prática, já vou ensinar aqui, ó, dá um sort, ó, que legal. Já posso vir aqui, sortear tudo. E, cara, agora tá tudo ordenado utilizando apenas o sort aqui do JavaScript. Boa, acabei de dando uma dica e junto aí uma função para vocês de JavaScript. Então, dica número 8. Eu costumo muito utilizar promise all e promise all settle. Então, vamos entender para que serve elas. Deixa eu apagar um pouco esse código. Vamos supor aqui agora que eu tenho algumas promises. Então, vou criar uma função assíncrona, que eu vou chamar ela de main. Beleza? Show de bola. E aí eu vou criar duas funções separadas aqui. Então, uma que é uma função, vou criar uma function aqui, que ela chama soma, beleza? E uma outra que ela é subtração.
E aqui, ela retorna 2 mais 2, beleza? E a outra, ela retorna 2 menos 2. Por hora, eu vou colocar a soma aqui, resultado soma, ó, nome de variáveis autoexplicativa, resultado da soma, e na outra eu vou colocar o resultado da subtração, subtração. Legal, vou dar um console log em ambos, console.log, resultado, soma e resultado da subtração. Show demais, vou dar um node index só para ver se está funcionando. Preciso executar a função main, então. Beleza, ele retornou 4 e 0. Agora, para a gente conseguir ter um pouco de contexto aqui, eu vou criar um sleep, que é basicamente um tempinho ali para ele aguardar. Então, eu vou criar aqui uma function, que ela vai se chamar sleep. Beleza? E esse sleep basicamente vai retornar uma new promise. Beleza? E nessa próxima eu tenho um resolve. O que esse resolve vai fazer? Ele vai basicamente ter um set timeout e ele vai chamar o resolve depois de 3 segundos. Demais, funçãozinha show de bola. E aí agora o meu soma, ele vai sempre demorar esse sleep. Na verdade, eu vou deixar o time aqui para responsabilidade, ó, que eu consigo passar quanto tempo que eu quero. Então, time in milliseconds. Vamos colocar em português, que tá tudo tempo em segundos. Tá vendo que a minha variável, ó, já estou usando aqui o que eu acabei de ensinar, tempo em milissegundos, né? Milissegundos. Autoexplicativos. Então, tempo em milissegundos, vou passar 3.000 aqui para ele aguardar, e aqui eu vou passar para ele também aguardar. Então, essa função ela tem que ser assíncrona, e essa função assíncrona também. E agora eu vou ter que aguardar isso aqui para ele esperar os 2 segundos, e esse aqui para ele esperar os 2 segundos também. Vamos ver agora? Então, ele vai demorar 4 segundos agora, depois de 4 segundos, 6 segundos, na verdade. Aí sim, ele executou o 4.0, beleza? Qual que é o problema disso? Vocês concordam comigo que o soma e o subtração não dependem um do outro? Então, eu não preciso aguardar a resposta desse aqui para depois eu vir para esse. Eu poderia executar os dois numa única vez. E ao invés agora de aguardar 4 segundos, eu aguardarei apenas 2. Como que eu resolvo isso? Promise all. Então, eu posso passar um promise all, beleza? E o promise all, basicamente, ele recebe um array de promise. Então, soma e subtração. Então, ele recebe um array de promises. E aí eu consigo... E ele me retorna um array de resultados. Então, aqui eu tenho um resultado. E aqui agora eu vou ter o outro. Então, deixa eu passar aqui como um array. Acabei de falar que é um array e não tinha passado ele como um array. Eu preciso também aguardar isso aqui, await. Beleza? Porque é uma promise, agora eu vou aguardar ela. Agora vai dar 2 segundos apenas e ele já funciona. Por quê? Vamos recapitular como que funciona o Promise All. O Promise All, ele recebe um array de promessas e aí ele executa as duas, todas, na verdade, que estão dentro do array, numa única vez. Beleza? Então agora ele não aguarda acabar um para depois rodar outra. Ele roda todas numa única vez. E aí eu consigo aguardar todas terminarem, depois que todas forem executadas. Então eles rodam todas de uma vez, mas pode ser que uma termine primeiro que a outra. Aqui eu fiz um cenário onde as duas têm o mesmo tempo, mas pode ser que uma, por exemplo, era 3 e a outra 2. As duas começam ao mesmo tempo, uma vai terminar em 2 segundos, a outra vai terminar em 3 segundos. E aí, a hora que todas terminarem, ele manda o resultado para cá, devolvendo um array de respostas. Aí eu pego a primeira resposta desestruturando, que eu acabei de ensinar ali atrás. Aqui, desestruturei a soma, e aqui eu desestruturei a subtração. E aí eu tenho o Promise All bonitinho. E aí eu também tenho o Promise All Zero. Então, deixa eu colocar aqui, All Zero. E aí, qual que é a diferença? Vamos colocar um caso de erro aqui. Então, vou colocar um true, new error, só para a gente... Error. Vou simular um erro aqui na soma. Então, vamos supor que na soma eu vou ter um erro, ok? Vou dar um promise all, aqui para a gente ver o que acontece. Node index,
E, pum, o que que aconteceu? O Promise All, assim que chegou na soma, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 segundos, para ficar um pouco mais fácil essa explicação. Então, vou rodar de novo. Note que ele só vai durar 2 segundos. Ó, durou 2 segundos e retornou o erro para mim. Então, o Promise All, sempre que acontece algum erro em qualquer uma das promessas, ele acaba com a promessa. Então ele não termina ali e ele já para ali no meio. Fala assim, ó, se alguma delas der problema, cara, eu não vou terminar as outras, não quero saber o que vai acontecer com as outras. Assim que o Promise All funciona. E aí eu tenho o All Settle. E aí o que que ele faz? Ele é um pouco diferente. Então ele roda todas as promessas da mesma forma que o All, mas se ele aguarda todas terminar. Então se uma der erro, ele vai retornar isso separado. Ó, essa aqui deu erro e essa aqui funcionou. Vou colocar 5 segundos. Vou colocar 4 para a gente não esperar muito aqui. E vamos entender isso como que ele retorna para a gente. Então, depois de 4 segundos, a gente deve ter um retorno. Ó, agora ele me retornou um array com duas posições. No primeiro, foi o que deu erro. Então, ele foi lá e falou assim, ó, isso aqui foi rejeitado. E aí ele me retornou com esse erro aqui, ó. Que foi exatamente o erro que eu retornei, ó. Só erro. Beleza? E aí ele falou assim, ó, a segunda promessa, cara, ela foi resolvida. E me retornou 0, que é a subtração. Entenderam a diferença? Então, o promise all, se eu tiver algum erro, ele interrompe todas as outras promessas, e o all settle, se eu tiver algum erro, ele vai salvar esse erro dentro da promessa, mas vai continuar executando as outras e trazendo um status de quais deram certo e outras que não deram certo. Beleza? E para a gente fechar com chave de ouro, substituir ifs alinhados. No geral, todas as condições que a gente tiver alinhados. Como que a gente faz isso? Vamos entender primeiro o que são os ifs alinhados. Vamos colocar aqui um exemplo que eu tenho uma função que ela verifica se o número é maior que 10. Então, a função vai chamar é maior que 10. E aí, eu receberia um número. A primeira verificação que eu colocaria é se o número existe. Então, já colocaria um if aqui, ó. If número, beleza? E aí, depois eu teria outro if, verificando se o número ele é maior que 10. Aí eu retornaria true. E aí, se ele não fosse maior que 10, eu retornaria um false. Bom, esse código aqui parece lindo e maravilhoso, e ele funciona de fato, porém a gente tem uns ifs alinhados, ó. A gente tem uns ifs dessa forma. Vou comentar esse código e vou mostrar qual que seria a forma mais bonita de se ver esse código. Então, é maior que 10? Vou deixar aqui por enquanto igual, número. E a primeira verificação que eu faria é se o número existe. Então, se o número não existir, ó, eu de cara já retorno um falso. Olha que legal, já retornei um falso. Se o número for maior que 10, eu retorno um true. E aí, se não, eu não preciso nem do se não. Eu já sei que se ele não cair em nenhum dos if, ele automaticamente vai cair no meu último return. E eu retorno um falso. Olha como esse código ficou bem mais fácil de entender. Obviamente que esse aqui, a gente vai usar esses casos quando a gente tem vários if e else. Agora, quando a gente tiver apenas um if e o outro else, a gente pode simplesmente fazer assim, ó. Return número true, senão false. Número maior que 10, né? Número maior que 10? Sim, true ou false. Ou eu posso simplesmente fazer assim, ó. Número maior que 10. Beleza? Então vamos sempre entender quando que a gente consegue substituir os ifs alinhados, beleza? Então a gente nunca vai ter dessa forma, sempre tente negar ele primeiro. Então eu sei que dá para fazer dessa forma, mas o exemplo aqui é que a gente consiga deixar os ifs bonitinhos assim quando a gente tem vários e vários ifs. Beleza? Essas foram as 9 dicas. Obviamente, muitas dicas delas já entram ali dentro do Prettier, dentro do SLint e dentro do editor config, então dê uma pesquisada sobre eles também, que a gente consegue padronizar o nosso projeto apenas com essas ferramentas que a gente pode colocar dentro do nosso projeto, beleza? Puxei algumas coisas que eu gosto de ver também dentro dos projetos, que eu analiso em PRs, outras que vêm ali do Clean Code, então fiz uma misturada ali e trouxe para esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like aqui embaixo e já comenta aqui o que você usa, o que você vai começar também a utilizar e compartilha com a galera que sempre tem dificuldade ali de organizar seu código. E no mais, vejo vocês na próxima aula.